Oi, gente! Hoje o Dropzando abre 2026 com o nosso novo quadro Dropzando Convida. E o nosso primeiro convidado é alguém muito especial, que nós temos a honra de receber. E um detalhe, né? Eu dei uma pesquisada aqui, 26 anos com um currículo invejável já. E olha, te digo, muito veterano não tem o currículo que esse rapaz tem. Eu tô aqui com o ator Gabriel Farias. Que alegria estar aqui, pessoal. É um prazer enorme te receber. Eu tô muito feliz. O Gabriel tá estreando um filme muito interessante que a gente vai conversar sobre durante este café. O Ti já viu o filme. Ele promete não dar spoiler, mas ele vai com certeza falar bastante sobre o impacto que o filme teve sobre ele. Como durante o ano passado, nas várias conversas que tivemos sobre cinema, tinha aquela sensação, tipo, o que que eu acabei de assistir e, tipo, o que que eu acabei de assistir? São várias nuances. Quando eu saí da sessão, eu fiquei, caraca, o que foi que eu acabei de assistir? Porque é um baita filme. E, tipo, ano passado, a minha primeira cabine foi com o filme nacional, Melhor Mãe do Mundo. E esse ano o cinema nacional também começou com esse filme, Ato Noturno, então, tipo, eu tô muito, muito, muito feliz. Cinema nacional mostrando para que veio, e essa é uma das coisas mais incríveis que aconteceu nos últimos anos, porque o cinema nacional ele vive há séculos. É. Entretanto, ele, infelizmente, até pelos próprios brasileiros, ele acaba sendo não tão respeitado. Uhum. Então, ver o cinema brasileiro neste momento, nesta fase, é tão incrível. E a gente vê a profundidade do quanto as nossas histórias estão ganhando vidas, hã, fora do eixo, né. Não é somente Rio-São Paulo. Agora nós temos aí o Agente Secreto, que é um filme completamente fora do eixo, que está aí ganhando o Globo de Ouro e quem sabe, quiçá Nossa. quiçá um Oscar, né. Então, assim, é muito bacana ver o cinema nacional mergulhando desta forma em tantas narrativas diferentes. E agora nós temos aí Ato Noturno com essa narrativa Uhum. ousada. Daqui a pouco essas pessoas aí embaixo vão estar te assistindo. Tu tá pronto pra isso? Quando você leu o roteiro pela primeira vez, qual foi a primeira coisa que te fisgou no Matias? E teve uma identificação ali logo de cara? Bom, primeiro, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela recepção. E complementando a sua fala anterior, é muito, muito bonito fazer parte desse momento do cinema nacional. Estamos todos aqui fazendo parte, estamos aqui, inclusive, celebrando, né, em alguma É medida, o cinema verdade. nacional. Isso é um momento muito histórico e que a gente vai lutar para que se permaneça. Não poderia deixar de falar isso, a sua fala Importantíssimo. me lembrou isso. Sobre a sua pergunta. Bem, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o gráfico do personagem, né, eu acho que, eu sou ator de formação e eu acho que desde que eu me conheço como ator, eu busco e procuro personagens que me desafiem, né, que tenham um gráfico elevado de atuação, que vai para diversos estados, né. Uhum. E quando eu li o Matias, eu falei: "Gente", primeiro quantos lugares ele passa, muitos lugares. Eu fiquei imaginando a quantidade de locações. E depois eu pensei, os estados emocionais que eu vou passar aqui vai ser Uhum. muito divertido, vai ser muito divertido, assim. Então acho que foi a primeira coisa que me fisgou foi esse leque de emoções que o Matias passa, que o filme propõe, e que eu enquanto ator obviamente ia ter que desenvolver. Então acho que é bálsamo, né, acho que todo ator quer isso. Eu não sei se todo ator quer, eu ouso dizer isso, mas eu acredito que sim. Todos os atores querem, atrizes e atores querem, papéis que o desafiam emocionalmente, para não só mostrar o trabalho, mas também a gente vive através do nosso trabalho. Então, acho que foi a primeira coisa que me fisgou, assim. Ah, e sobre se teve um certo tipo de identificação, claro, teve um certo tipo de identificação do perfil ali, Uhum. clássico do audiovisual, e teve sim alguns tipos de identificação ao que fazer e ao que não fazer. Eu me lembro que o Matias responde a algumas coisas
de maneira que eu, Gabriel, não responderia. Aham. Através dos atos, né? Aham. Talvez eu não fosse assim, eu não faria assim, mas enfim, a gente tá ali vivendo o personagem, então obviamente vamos ser isso. Mas rolou essas identificações, sim, tanto em relação ao sonho de, né, ter um trabalho Uhum. que alcance cada vez mais pessoas. Eu acho que é inato, assim, então eu acho que isso é outro ponto que me conectou bastante forte com o personagem. Eu vou fazer uma pergunta minha agora, não está aqui no script, tá? Estou saindo do script, gente. Eu vou começar, gente. Claro, fica à vontade. Como foi a preparação para o Matias? Aí a gente entra nos pontos ouros do projeto, assim. Eu acho que o filme é muito legal, muito bonito, eu gosto muito, mas eu acho que nada disso aconteceria se não fosse uma preparação extremamente cuidadosa, assim. Bem, eu fiz o teste com os meninos uns 6 meses antes do filme começar a ser rodado. Nossa. E eles me deixaram, eu sempre falo isso, me põe de vítima. Me deixaram um mês esperando a resposta. Ai, que saudade. E eu ali na Poxa. agonia, gente, vem ou não vem esse trabalho? E daí a gente faz uma ligação, e daí eu falo, não, vamos tomar um café, vamos conversar. Vamos conversar, e a gente toma esse café, se encontra no café e fechamos. Eles me mandam o roteiro por e-mail, eu leio, e daí eu falo, yes, vamos lá. Então, a partir do momento que eu tô dentro, a gente ensaiou, eu e eles, assim, e eu vou te dizer, a gente ainda não tinha. A gente ensaiou a parte do filme na casa de cinema, né? E a gente ainda não tinha o espaço da casa de cinema, porque a casa de cinema, enfim, ela é bastante demandada, né? É um ponto muito importante da arte aqui da cidade. E a gente se encontrava em cafés para ensaiar. Os primeiros ensaios, as primeiras leituras de roteiro foram em café. E a gente se encontrava num café na República, um café ali, um café aqui. E a gente foi trabalhando assim, também comendo e Ou seja, alguém pode ter passado por vocês num café e isso. estava vendo a preparação do filme sem saber Sem que estava saber, vendo. é. Meu Deus, que E- demais. Imagina ali tomando um cafezinho, o pessoal passando o roteiro do teu lado. Cena, Foi que basicamente loucura. isso. E a gente conversando. Então, desse momento que eu tô dentro, a gente começa a se encontrar em café, foram 5 meses de preparação. Os primeiros meses mais ok, a gente ia entendendo minúcias, as coisas mais internas do personagem, entendendo também como eles trabalham, eles entendendo como eu trabalho. Com o tempo passa, assim, o filme começou a ser rodado no dia 14 de setembro de 2023, eu lembro porque é meu aniversário. Os meses que anteciparam esse primeiro dia de gravação, né, que foi 14 de setembro de 23, um tempo trabalhando só com eles, eu fiquei meses trabalhando só com eles, com os diretores. Com o tempo, eu fui entendendo o método que eles trabalham. Eles fazem uma escolha muito legal, assim. Eles primeiro definem o protagonista dos filmes, né? E depois vão definindo o elenco. Então eu fui acompanhando essa definição a partir do perfil do protagonista, o que é uma honra, um privilégio, Sim, imagina. É total. uma experiência talvez única, né? Uhum. Mas é um método que eles têm de olhar para o trabalho do ator, que é um filme de personagem, né? Acompanha um personagem, então para deixar a coisa mais uniforme possível, assim. E daí eu fui acompanhando essas definições, claro, não opinava assim diretamente, mas eu fui acompanhando algumas definições e eu fui, nossa, que legal, né? Eles estão escolhendo essa pessoa a partir desse ponto e eu fui entendendo as escolhas de elenco, então eu aprendi muito com isso, aprendi assim muito mesmo. E daí isso que eu tava falando, a gente trabalhou todos os textos, eu e eles, conforme o tempo foi se aproximando, o elenco foi chegando. E daí, com o elenco chegando, comecei a trabalhar diálogos com o elenco, porque até então era eu e o Márcio. Ambos dirigem, né? O Márcio batia os textos comigo, o Felipe só olhava, o Márcio olhava também, batia os textos comigo e eles iam dando pitaco, isso mais, isso menos. Daí, com a chegada do elenco, eles se retiram completamente dessa mesa, e daí é eu e o elenco que vai chegando aos poucos. E daí, isso foi muito legal. Tem elenco de Porto Alegre também, então foi muito legal também reencontrar os amigos nesse outro estado e também ver esse pessoal chegando do Rio, de Los Angeles, e aos poucos, essa maquinaria, né, essa grande equipe sendo montado, que era só um café entre 3 pessoas. Era um primeiro dia de set com 70 pessoas, a República fechada, meu aniversário. Ai, que presentão! Eu falei, vamos lá. Então, assim, foi uma preparação muito legal. Os guris me indicaram leituras, e eu indiquei leituras também
pro personagem. Eles falaram assim: não tem ninguém que entende mais do Matias do que nós três. O que que o Matias lê? E daí eu fui revisitar todos os meus livros e eu reli todos os livros que eu achava que o Matias que tinha a ver com o personagem, Uhum. né? E que Isso, aparecem no filme, né? Tá na estante dele. Cara, não tem ponto, não tem foco pra isso. Uhum. mas tá ali. Tá na estante Uhum. dele, eu reli todos aqueles livros que estão na estante do personagem, assim, pra se apropriar. Foi muito legal. Mas uma coisa que eu tava conversando com o meu colega de cabine, o Jaime, Uhum. a gente teve a sensação que o pessoal de Agente Secreto teve assistindo, tipo, vendo as ruas de Porto Alegre. Eu fiquei, meu Deus, a Praça da Matriz, o teatro. Eu fiquei, meu Deus, isso é muito legal. Sim, legal. Isso é muito legal. Muita gente pode chegar no filme esperando um romance, aquela coisa mais caliente. Obviamente, foi até umas coisas que eu pontuei na crítica. O Sim. filme ele vai muito além disso. O que você espera que o público leve da experiência depois que subirem os créditos? Eu acho que é uma coisa que o filme me dá muito, que é uma vontade de viver, assim. Acho que o filme ele traz uma sensação de aproveitar a vida, assim, e seguir os próprios desejos, assim. Eu posso estar sendo um pouco repetitivo nisso, mas é porque o filme, ele fala da importância que é a gente saber se escutar, né? Uhum. Escutar os nossos desejos, não deixar a gente se abafar por causa de uma pressão social, para além de estar ou não no armário, mas diversas pressões sociais, Sim. profissionais, né? Sobretudo o filme toca nesse ponto. Então eu acho que é um filme que, nesse sentido, ele lembra pra gente não se cafetinar, né? Tem uma autora, a Sueli Ronick, que ela fala sobre como a gente se cafetina, sobre como o capitalismo cafetina a gente. Nos coloca confortáveis, quietinhos, né? Somos o capitalismo é formado por muitas pessoas, então se tem muitas pessoas assim se revoltando contra o sistema, isso não é bom para o sistema. Então, eu acho que o filme nos lembra a importância e o prazer que está em ficar incomodado, em você não estar necessariamente confortável no lugar que você está, de você querer mais, não no sentido de uma ambição financeira, mas de viver mais mesmo, Uhum. né? De ter mais experiências. Eu acho que o filme, ele lembra essa urgência da vida, assim, ele pulsa para a gente não se cafetinar. Eu acho que isso é uma das coisas que eu senti lendo o roteiro, eu senti durante o set, eu senti durante vendo o filme, e eu vejo as pessoas trazendo esse retorno, assim. Então, isso é muito legal, né? Ver um filme Uhum. que anima, assim, claro, adoro filme triste, adoro todos os tipos de filme, mas é muito bom a gente estar nesse momento, um filme que injeta vida, né? Isso é, assim, de um preço... Não tem preço. É impressionante. Quando tu começa a falar do filme, o teu olho parece neon, de tanto que brilha. Assim, infelizmente vocês não vão ter acesso ao que eu estou tendo aqui, mas o olho brilha, assim, fica numa profundidade linda de ver. Então, assim, a gente vê que não é... Claro, todo mundo que trabalha com arte sabe que arte é um trabalho, mas a arte, ela vai muito além disso. Nossa, total. Ela faz a gente mergulhar profundamente em desejos, em vontades, em prazeres, em amor, em esperança. E a gente vê tu falando sobre isso, e a gente vê o quanto esse filme refletiu tanto em ti, tal, acredito eu que também na tua história. E até é um ponto que eu vou resumir a minha pergunta aqui e vou dizer o que que tu de fato pode levar do Matias para a tua vida fora. O que que o Matias te ensinou? Nossa, coisas que eu tava me deixando esquecer. Coisas que a gente se deixa esquecer. Acho que... Nossa, muito, muito forte essa fala. Primeiro, sim, eu acho que meu olho brilha mesmo. Eu não posso negar isso. Pois a gente que é ator, a gente faz tudo. Se tiver que ser árvore, eu sou árvore. Tranquilamente. Bela árvore, se tiver que ser o assassino, sou assassino, assim, com o maior prazer. Nós, atores, temos essa habilidade de encontrar prazer em diferentes personagens, sejam eles bons ou ruins, ou estejam fora dessa dicotomia bem ou mal. E quando a gente encontra um projeto forte, que vai junto com o que a gente acredita para o mundo, eu acho que envolve aí
uma postura que eu tenho como artista diante desse mundo cada vez mais caótico. Eu acho que esse filme ele basila também ele recheia uma responsabilidade social que eu tenho enquanto artista que vem da periferia, que foi construído através de políticas públicas diante do mundo que eu tô vendo. Eu acho que esse filme ele me pega nisso, assim, como eu disse, nós atores a gente faz tudo e a gente faz tudo muito bem, muito obrigado, né. Não necessariamente a gente tem que estar 100% alinhado com o projeto, mas quando a gente tá, quando aquele projeto ele fala aquilo que a gente quer falar para o mundo também, e daí o olho brilha. E daí não tem assim, é de uma singularidade única esse tipo de projeto, assim, porque geralmente eu sou artista de teatro, né, e já co-roteirizei, um média-metragem. A gente tá escrevendo, então a gente bota muita fé. Mas quando vem de fora, e nossa, isso faz tanto sentido pra mim, é de uma singularidade muito grande. E daí, a partir disso, o Matias, ele, cara, cara, ele lembrou que eu estava deixando esquecer, assim. Eu, por muito tempo, quis ser esse ator com projeção nacional, internacional, e quero que o que eu tenho para dizer, a partir de onde eu vim, chegue cada vez mais pessoas, e dos meus pares também, a gente não se forma sozinho. E, e por um tempo, com a pandemia, eu fui: "Ah, tudo bem, tá tudo Uhum. bem", e a gente vai apaziguando os sonhos, né. A vida adulta vai vindo forte, os boletos vão vindo Uhum. altos, e a gente vai apaziguando os sonhos e abafando. E daí o Matias vem e assim, pega o tapete, bate a poeira e fala: "Não, garoto, vai lá, ainda há tempo, ainda há muito tempo". Vai que o mundo é teu. E daí eu acho que é isso que eu aprendo e relembro com o Matias. Saiu a nova pesquisa pra prefeitura. Subi 8 pontos, tô em segundo agora. Eu construí a minha vida para esse momento. Eu preciso ter cuidado pra não pôr tudo a perder. Então me beija. E nós estamos numa semana muito feliz também, né? Não durmo desde domingo, gente. Vamos combinar, Esse né? jogo de olho não sei dormir. Nós estamos, como diria a Fernandinha, estamos sorrindo, né? E Nós vamos sorrir. vamos sorrir sim, sabe? Então, é impossível não ver essa tua fala e não, inclusive até tem algumas falas tuas que me lembram muito falas que eu já vi o Wagner tendo. A íntima, Wagner Moura, tá? Que ele, principalmente sobre políticas públicas, que ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre essa questão da arte, contando histórias e revelando traumas e revelando vontades e redescobrindo vontades. Então, me lembrou muito algumas falas do Wagner, esse teu. Nossa, e eu acho que não é à toa, que eu me alimento muito dele, do Lázaro, assim, há muito tempo. São grandes referências e eles nos lembram que você, enquanto ator de cinema, de TV no Brasil, você tem uma responsabilidade. Você não dá para ser só um ator que é sempre muito simpático, sempre muito felizinho e nunca faz nenhuma fala espinhosa, tá sempre Uhum. sorrindo para os diretores, é sempre um boneco. Cara, você tá diante de um país que está se construindo e reconstruindo o tempo inteiro, e você tem um ponto de visibilidade, você tem um você tem uma responsabilidade social sobre isso. E eu acho que ele e o Lázaro levam eu tô usando essa dupla de amigos, mas a gente pode ir, né, pra Vada, a gente pode ir para o Matheus Nascergalli, a gente pode ir pra Thaís Araújo, a gente vai para todos esses artistas que são grandes artistas e que não abafam a sua responsabilidade social diante desse trabalho. E, ao mesmo tempo, isso é arriscado, porque eu fico pensando: "Nossa, eu tenho um posicionamento político e eu não", além de partidário, né, que reflete sobre o Uhum. mundo que eu vim, e eu compartilho ele nos espaços, assim como esses que eu ocupo. Isso Uhum. pode me tirar emprego, Claro, isso pode trazer emprego. claro. E é isso, assim, eu acho que tem uma responsabilidade social que o Wagner deixa nítida no trabalho dele. E é isso, né, eu não impossível não fazer comparações, claro, comparar o incomparável, mas tu vai olhar pra trajetória do Wagner, ele com 26 anos também estava fazendo seu primeiro longa, né. Então tu fica assim, anima ver ele aos 48, aos 49, quase 50, bombando em Hollywood. Anima, ele tá alimentando, assim, sonhos que talvez a gente vai colher daqui 25 anos, 30 Verdade. anos. Acho que esse momento
É muito bonito, assim, é bonito e eles vieram de Salvador, né, então assim, é bonito na escala 10, assim, eu sou muito feliz, assim, de ter essas pessoas como referências, tanto, para o trabalho técnico quanto ator, que são atores incríveis Uhum. tecnicamente, mas também dessa postura que eles têm enquanto artistas, assim. Então, aproveitando esse ensejo, vou mais para outra pergunta fora do script. Uhum. Tu como ator, artista negro, tá, Uhum. acho que isso pesa muito para nós artistas negros, sempre vai pesar muito essa questão, mas tu tá aí conquistando, tu tá celebrando sonhos. O que que tu pode dizer para os artistas, atores e atrizes negras gaúchos neste momento, assim? Uma palavra de incentivo, uma palavra de busca, enfim, o que que tu poderia falar para esses atores neste momento? Eu acho que eu poderia falar muitas coisas, mas eu acho que o que é mais importante agora é falar para o Brasil que a gente está aqui fazendo coisas maravilhosas e coisas maravilhosas a níveis internacional, assim. Eu acho que é muito engraçado, assim, eu passei por esse tour aí, né, de festivais do Brasil e fora do Brasil com um filme. Você é do Rio Grande do Sul? Sim, nascido e crescido. E tem um espanto, a gente não tá no imaginário social do Brasil, ponto. A gente não tá nesse imaginário social e a gente está construindo esse lugar. E a gente tem uma força, muito inteligente. Eu acho que a negritude do Rio Grande do Sul, ela teve que ser muito inteligente para para além de sobreviver, mas para se manter no meio de um estado que, enfim, foi doado, né, para a população branca europeia, assim. A gente vive numa terra que é predominantemente branca, com muitos pares, mas que tem um pensamento colonial predominante em relação ao resto do país, né. Então é muito importante a gente lembrar que a gente foi muito inteligente para a gente estar aqui hoje super bem e com, claro, muitos avanços ainda são necessários. Então a gente tem uma inteligência muito grande. E é com ela que a gente tem que se apegar para seguir e entrar em diversas áreas, sejam eles das artes ou não. Eu acho que tem uma especificidade da negritude, rio-grandense, que afro-gaúcha, né, que a gente tem outras tonalidades de pele que o resto do Brasil também não está acostumado. Então são questões que a gente tem que trazer também para que a gente democratize, que mais pessoas se entendam como sujeitos negros, né, porque isso demora muitas vezes, hã, a acontecer. Eu sou um homem negro, de pele escura, então para mim os apontamentos foram rápidos, mas nem para minha família, para minha mãe não é assim. Então eu acho que é muito importante a gente ocupar cada vez mais lugares aqui, no resto do país, no resto do mundo, e levar essas questões conosco. Nós somos muito inteligentes. O feriado nacional, do Dia da Consciência Negra foi criado aqui. Então, assim, a gente tem uma relevância a nível nacional, então a gente precisa se apropriar cada vez mais dela, não precisa olhar para fora. É bom olhar para fora, mas tem muita coisa massa sendo feita aqui por nós e que são um trampolim para a gente estar em Berlim, para a gente estar onde a Uhum. gente quiser estar. Então, acho que é isso que eu tenho para dizer, assim, e eu digo isso para os artistas negros que estão nos vendo, mas eu digo isso para mim também, que é uma coisa que precisa ser constantemente lembrada. É muito engraçado, porque teve gente que olhou para mim, em alguns festivais agora e falou assim: "Nossa, eu pensei que você não era do Brasil". Nossa! Caraca! E eu falei: "Ô, pois é, mês em Porto Alegre". Eu estava muito distante de qualquer tipo de produção nacional. Eu sou uma pessoa apaixonada por musicais, tipo, falava um musical pra mim, Broadway. Hum, Depois que eu tive uma experiência com uma adaptação dos Miseráveis aqui de Porto Alegre, eu fiquei: "Meu Deus!". Quando eu entrei pra equipe do Agora, fazendo as coberturas mais pra parte de cultura, comecei a conhecer algumas coisas, mas foi com o Dropzando que eu me aprofundei mais ainda e eu fiquei maravilhado. A gente até brinca entre a gente que somos cadelinhas das produções audiovisuais nacionais, porque
é de uma excelência, eu sou apaixonado em detalhes, eu fico muito feliz de ver o nosso cinema, séries. Eu sou uma pessoa completamente desligada com séries. Eu assisti Tremembé e a série da Angela Diniz, eu fiquei besta. Que, Absurdo. meu Deus, que série. Eu falava, guria, vocês precisam assistir porque eu preciso conversar com alguém sobre. Assistir Auto Noturno foi maravilhoso também. Coisas que você comentou sobre a importância de se posicionar e o quão perigoso isso é, me lembra também um pouco do filme, que, tipo, por mais que nós estejamos entrando em 2026, que estamos lutando por um Brasil menos preconceituoso, ainda dependendo do cargo que você vai exercer, ou profissão que você vai ter, ainda vai ter um molde que você vai ter que seguir. Super. Porque, tipo, não é qualquer. Ah, existem políticos homossexuais e tá tudo bem. Tudo bem entre muitas aspas, porque a gente sabe que tem muitas questões que não dá para vir a público. Infelizmente, as pessoas ainda têm que ficar ainda numa caixinha, digamos assim. É. Se você pudesse escolher um papel dos sonhos, agora, sem limite nenhum, qual seria? Cinema, série? Vela. Eu acho que sonhos, eles mudam. Uhum. Se perguntasse há 2 anos atrás, acho que o papel do sonho seria o Matias. Agora, Agora tu já fez o papel agora do você tem sonho. Matias. eu acho que a gente quer protagonizar uma novela. Hum. Claro, não é da noite pro dia, isso vai demorar muitos caminhos e é o prazer do processo. 13 de janeiro de 2026. Ó. Profético. Tá? Quando acontecer, a gente volta aqui nesse vídeo e fala. Olha lá, ó. Ele profetizou. Qual foi o último filme ou série que você maratonou e pensou, queria estar neste projeto? Acho que eu adoraria estar em Pluribus. Ontem ganhou. Não, ontem não, domingo ganhou. Ela ganhou como atriz, É né? atriz de drama. É uma série muito legal que chama atenção, pois ela não. Coisa que eu gosto muito, não mastiga, sabe? Ao mesmo tempo que tem um humor sátiro. Teve um episódio que eu tava vendo. Tava vendo assim, prestando atenção, quando teve uma fala. Uma fala. Fui ver 15 minutos de série. Foi no 15º minuto a fala. Gente. E eu não tava sentindo falta. Então, assim, é tão legal. Nossa. E daí isso me pegou tanto. Eu adoraria estar em Tremembé. Ah. Eu acho que Tremembé é muito legal. Eu tenho uns embates éticos e eu acho que faz parte. Acho que, né, faz parte do tema, né? Eu É um acho tema que espinhoso, é o é. objetivo. E gostaria de estar também. Adoraria estar em Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, com Johnny Massaro, com Ícaro Maravilhoso. Silva, com a Bruna Lismeyer. É maravilhosa essa série. Minha vontade mesmo é ter nascido há uns anos atrás e ter feito saneamento básico. Não tem, pra mim, assim, top filme brasileiro. Adoraria estar em saneamento básico. Eu amaria estar em Auto da Compadecida. Eu amo Auto da Compadecida, gente. Acho que tem todo esse texto dramático, né, que do Ariano Suassuna, mas é um filme que os diálogos É isso verdade. é tão teatral e ao mesmo tempo tá tão bem colocado no cinema, né? É muito bom. Ao da Compadecida, bem, agora posso começar a falar assim todos que eu gostaria de estar, que são produções que eu amo, mas ao mesmo tempo talvez se eu fizesse eu não ia amar tanto ver, né? Às vezes tem isso. Tem essa Isso, às questão vezes tem também. isso. Mas eu adoraria estar nessas produções, são produções que celebram também um tipo de arte que eu gosto de fazer. Um tipo de arte inteligente, que não superestima o telespectador, sabe? Uma cena que tu sonha interpretar um dia. Eu acho que a cena que tá rolando uma conversa na frente do mar, filme Moonlight, Sob a Luz do Luar. É uma cena que tá entre o homem mais velho e a criança na frente do mar, assim. Aquela cena de uma sensibilidade, assim, animal. Ali o ser humano parece que
expandiu as suas capacidades. Essa sensação que eu tive quando eu vi, assim. Eu imagino como aquilo deve ter tocado o ator. O filme inteiro, ele é cheio de não ditos, assim, que são muito... Para atores, o que é não dito é muito... Alimenta muito, né, a atuação. Então, eu acho que essa cena deles conversando na frente do mar, depois toca Caetano, assim, é uma cena incrível. É incrível, é incrível. A da Carminha enterrando a Nina. Lembra? Muito bom. Aquilo, gente, imagina o prazer que é fazer essa cena. A cara dela, Lúcio. Teve o susto que merecia. Isso é pra você aprender a não mexer com quem é maior do que você, garota. Se tu não fosse ator, o que tu estaria fazendo hoje? Eu acho que eu, se não fosse ator, É. nem trabalhasse com artes. Porque senão fica muito fácil. Tá fácil. Olha, eu acho que eu seria geólogo. Geólogo? Eu Nossa. sou apaixonado por pedras e vulcões e oceano. Eu passei em geologia na URGS e desisti para fazer teatro. E então eu tava com a minha vaga de geologia ali na mão. E eu passei no SISU, né, pelo Enem, para geologia. Aham. E o vestibular eu fiz para teatro, passei também. E eu fiquei, o que eu faço na minha vida? Uma pessoa de 17 anos definindo, isso é cruel. É verdade. Isso é cruel. É demais. muita É muita pressão. Mas talvez se eu tivesse mais noção dos boletos, eu teria escolhido geologia. Então eu não reclamo tanto. Eu acho que eu seria geólogo. E boa parte dos trabalhos que eu escrevo olham para essas questões da Terra. Assim, eu sou apaixonado pela história da Terra, pela ver as histórias nas pedras. Eu sou apaixonado por vulcões, por saber a formação de joias, de pedras raras, de como os oceanos, os continentes, os dinossauros. Então, assim, Ai, eu acho que que eu legal. seria geólogo. Olhando a tua escolha hoje, com 26 anos, com tudo que tu já construiu nesse tempo, eu sei que tu trabalha com arte desde os 11. Por aí. Desde bem cedo. Valeu a pena? Sim. É muito duro, né? É muito duro. A gente sabe que são escolhas que a gente faz que vão nos privar de outras coisas. Vão nos privar de noites de sono, como foi essa última. Vai privar, às vezes, de um período da sua vida, vai privar de uma adolescência, vai privar de um relacionamento, vai privar de refeições fartas, muitas vezes. Mas aí acontece coisas como essa, trocas como essa. Eu acho que poucas áreas são tão humanas quanto a arte. E eu acho que a vida, né, ela passa e o que fica são esses encontros que a gente tem. E para além de romantizar mesmo esse papo, eu acho que é isso que alimenta a gente, né, metaforizando o nosso encontro, assim. Então, eu me arrependo em alguma medida. Mas eu mergulho muito desse arrependimento, né? Que eu acho que com arte a gente não consegue... A gente consegue. Mas a gente consegue, numa medida muito menor, construir coisas que a gente sabe que a nossa família precisa. A gente sabe que a gente sai de realidades que não são os pais que apoiam a gente financeiramente, ao contrário, né? Então a gente precisa desse movimento para que a gente tenha uma vida saudável, né? Acho que tá tudo bem querer ter essas coisas para ter uma vida saudável, e a gente sabe que com arte, com atuação, é mais difícil no Brasil. Não é impossível, não tá sendo impossível. Eu tô conquistando várias coisas, tô muito feliz. Então é por aí. É por aí. O caminho é menos óbvio. O caminho é menos óbvio. Acho que quando a gente escolhe esse caminho das artes, ele é menos óbvio do que aí na geologia, por exemplo, que eu ia ali trabalhar na Petrobras. Amo a Petrobras, sem problema com a Petrobras. Mas eu ia estar vendo uns terrenos para construir um prédio, já tá dado, né? Aqui a gente está inventando. Então acho que é muito mais desafiador. E não me arrependo nem um pouco dessa escolha. Ver atores brasileiros sendo reconhecidos internacionalmente, como Fernanda Torres com Ainda Estou Aqui, Wagner Moura com Agente Secreto, te faz sonhar mais alto ou te deixa ainda mais pé no chão sobre o caminho que precisa ser construído?
Sim para ambas as perguntas, me faz sonhar mais alto. Eu comecei 2025 com a notícia de que o ato ia estrear em Berlim e logo vem o Globo de Ouro da Fernanda. No momento que ela ganhou, eu falei, é isso aí. É isso aí. Vamos, é por aí. A gente tem muito a dizer para o mundo e para nós mesmos. E daí estão encerrando agora esse ciclo de premiações, o Ato e o Wagner, do Ato Noturno e o Wagner Cannes. Assim. E eu fico pensando, nossa, em alguma medida eles estão me alimentando muito. Uhum. E é muito importante isso, assim. Até brinquei no dia que eu fui ver com o pessoal, assim, né, a premiação do Globo de Ouro, fui beber uma cerveja, telão, Copa do Mundo. Sim, é o meme que eu vi na internet. Não coloque seu filho numa escolinha de futebol, coloque numa aula de teatro. Dá um gás e dá e não porque é um prêmio, porque é um Globo de Ouro, porque é um reconhecimento. Mas é isso, né? Esse estímulo, ele chega para nós. A nossa profissão, não vão ser todos que vão ser premiados, não vão ser todos os atores que vão protagonizar o longa, é uma profissão muito dura, a gente sabe. E é para além desses reconhecimentos, né? Eu acho que a gente faz das tripas coração. Tava pensando em análise esses dias. A gente faz das tripas coração, gente, para fazer uma coisa básica, que é contar histórias. Assim, a gente carrega andaime, a gente pensa figurino, a gente escreve história, a gente aluga teatro, a gente pensa luz, a gente pensa acting, tom de voz, a gente liga a câmera, a gente viaja o mundo para contar histórias. A gente faz o que tiver que fazer para fazer uma coisa muito básica da humanidade. Uhum. Uma coisa muito nata, muito da nossa natureza, assim. Isso é lindo. Isso, os prêmios esses reconhecimentos de Wagner e Fernanda, eu acho que eles resgatam uma humanidade na gente. É verdade. Olha que histórias do Brasil. No caso do Wagner, a história de um professor. A Fernanda de uma esposa que, enfim, né, teve o seu marido desaparecido da ditadura. Então, essas histórias que precisam ser contadas, é isso que move a gente. E tem muitas histórias ainda para serem contadas. Então, vamos lá. E agora uma pergunta pro Ti. Ti, bom, depois eu vou pedir para te fazer o convite para a galera da pré-estreia, né? Mas eu queria que tu me dissesse, tu que já assistiu, o motivo que as pessoas que estão aqui assistindo este vídeo precisam para assistir Ato Noturno. Convença elas de assistir este filme, já que tu viu este filme. O que te apaixonou nesse filme a ponto de fazer outras pessoas se apaixonarem e quererem assistir? Eu quero que as pessoas tenham esse mesmo impacto que eu tive quando eu saí da sala de cinema, de tipo, caraca, nós temos que viver a nossa vida e deixar um pouco de lado, tentar lutar contra esse preconceito, tentar sair de dentro das caixinhas que as pessoas querem colocar a gente. E esse filme, porque eu lembro que tu fala na tua crítica que ele foi muito visceral e que tu se sentiu muito impactado e inspirado a viver, né? Porque uma das coisas que até eu até cuidei no trailer para ver se vocês falavam da questão de é tudo um grande teatro, porque eu não queria dar spoiler, porque boa parte da minha vida foi um grande teatro. Eu não me permitia expressar alguns sentimentos, principalmente de tristeza, porque na minha cabeça, tipo, não, as pessoas não querem essa versão do Thiago. E quando eu vi isso no filme, é de um peso tão grande essa fala que eu fico, cara, até que ponto a pessoa vai conseguir manter essa imagem bonitinha? Esse personagem. Né? Exato, não, gente, não dá. Deixa as máscaras de lado e vivam. É profundo e, ao mesmo tempo, me causa uma ansiedade em assistir o filme por essa urgência de viver, sabe? Eu acho que é isso que, pela fala de vocês, é o que me aparenta que eu vou sentir assistindo o filme. E às vezes a gente existe, a gente não vive, sabe? E eu acho que se um dos objetivos do filme já é esse, corram pro cinema. É o mais próximo que alguém consegue se sentir de um deus.
fica mais fácil. É tudo um teatro. Então eu vou deixar aqui tu fazer o convite para essa galera assistir Ato Noturno. Nossa, que momento, hein, gente? Que momento, que prazer, assim, tô emocionadíssimo com esse café, com essa conversa, umas conversas mais memoráveis Ah. que eu já tive sobre o filme. Obrigado por fazerem parte, inclusive, por escutarem a gente até aqui. O filme estreia aqui em Porto Alegre nos dias 15 e 16 de janeiro. 15, na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana, e 16, sexta-feira, na Cinemateca Capitólio. Ambos os dias, às 7 da noite, com presença dos diretores e a minha, enquanto protagonista do filme, para a gente conversar sobre isso, tudo que a gente está conversando aqui, sobre as perguntas que ainda vão surgir. E é um filme com temática queer, que eu ouso dizer que conecta todo mundo. Porque ele vai tocar em questões gerais, quem não quer ser validado em alguma medida. Eu sinto que o grande interno do meu personagem é que ele quer validação. E quem não quer, né? Chegar em casa, o cachorro tá feliz, a amiga. A gente tá sempre atrás de validação. E o filme questiona essa validação. Até que ponto vale, para onde a gente vai. Importa essa validação de quem. Então, acho que isso é um filme queer, com temática queer, e leva ao máximo esse título. E não é restrito a isso. Então você, independentemente de quem você é, eu acho que o filme vai pegar você em questões humanas. O filme tá longe de ser um filme universal, mas ele vai pegar vocês em questões existenciais do nosso tempo, e seria um prazer de ver nessas duas cinematecas tão importantes para a cidade. Muito importante essa presença nos cinemas no primeiro final de semana, que é isso que vai dizer quais são as outras salas que a gente vai poder ocupar. O cinema brasileiro é isso, né? A gente não é um filme queer brasileiro, não tem toda a distribuição de blockbusters internacionais, a gente sabe. Então é muito importante a presença nesse final de semana, para que a gente, a partir que a distribuidora vê a presença massiva das pessoas nesse primeiro final de semana, e eu garanto que vocês não vão se arrepender, a gente consegue mais salas em shoppings e expandir essa arte, que, enfim, vem aí fazendo barulho por onde passa. Bora lotar a sala de cinemas para ver Ato Noturno. Yes! Eu espero vocês. Obrigado por ter acompanhado a gente. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Acompanha também as nossas conversas sobre cinema lá no site do Dropzando. E a gente vê vocês no nosso próximo encontro. Beijo, gente!